Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, hoje é o último dia da semana, amanhã é sábado, nós não vamos ter aula nem domingo. E é bom quando chega final de semana, não é, gente? Só que ainda temos que ficar em casa, né? Isso é a coisa mais triste. Não dá para ir ao cinema, não podemos ficar saindo de casa para até para sair para comer alguma coisa já está podendo, né? Dependendo do lugar. Mas vamos ficar em casa que é melhor, não é? Ok. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade suplementar. Faltam 3 dias para o meu aniversário. Que legal! Faltam 3 dias para o seu aniversário. Muito bom. Ótimo. É, Eu vou corrigir então a atividade suplementar hoje, o capítulo 8 da atividade suplementar. Eu só não me lembro agora se é o capítulo 8. Eu achei uma pena de pavão. Muito legal. Eu também já tive uma. Oh, joia. Já vou compartilhar com vocês a atividade suplementar, capítulo 8. Olhem lá para mim, se é o capítulo 8 ou 9. Olha só, a pena do pavão. Legal, muito 10. Ótimo. Vamos então lá para a atividade suplementar. Esse capítulo 8, só gostaria de lembrar com vocês. Me parece que eu já corrigi o 8 e eu preciso corrigir o capítulo 9 agora. Se alguém já está com a atividade suplementar ali, eu acho que eu não, assim, não me lembro agora de ter corrigido, porque já faz alguns dias que nós não pegamos a atividade suplementar, né? Se alguém estiver ali com a atividade suplementar e olhar para mim, eu sei que eu enviei alguns gabaritos de atividade suplementar, só não me lembro se foi do capítulo 8. Capítulo 8, né? Que nós vamos corrigir hoje. Então, eu vou já ver esse texto aqui com vocês e nós vamos já fazer a correção. Que espaço você ocupa? O mundo é de todos nós. Assim, cuidar do planeta é uma responsabilidade que cada um deve assumir. Adultos e crianças devem ajudar na. Só um minutinho. Dentro da apostila, isso, Pedro. E da nova apostila. Ah, ok. É, Continuando lá então. Adultos e crianças devem ajudar na prevenção do meio ambiente para que o planeta não sofra com problemas sérios em um futuro próximo. Até mesmo a sua geração pode sentir as consequências do descuido de gerações anteriores. Vamos aprender a cuidar melhor da nossa casa? Neste capítulo, você vai aprender a contribuir com mudanças de atitude para a economia de um dos bens mais preciosos do nosso planeta, que é a água. Todo mundo fala. Ah, ok. Não, eu estou com atividade suplementar 2. Correto?
Capítulo 8, atividade suplementar 2. Ok? Que é um dos bens mais preciosos do nosso planeta, que é a água. Acredite, o repensar de maus hábitos, como fechar a torneira enquanto se escova os dentes, já provoca uma economia considerável de água. Eu não consigo entender ainda se há pessoas que vão escovar os dentes e deixam a torneira ligada. Não consigo entender isso, ok? Então, aqui nós vamos ver algumas dessas formas. Eu vou ler rapidamente aqui o texto com vocês. A distribuição da água no mundo. A água é paradoxalmente o elemento mais abundante na superfície terrestre e o mais disputado pelo ser humano. Muitas pessoas, sabendo da maior parte da composição do nosso planeta, afirmam categoricamente que ele não deveria se chamar terra e sim água, uma vez que cerca de 70% de sua superfície é composta por essa substância. Mas como ocorre a sua distribuição? Onde há mais e onde há menos água no mundo? Qual tipo de água é predominante? Com tanta água no mundo, por que tantos morrem de sede e sofrem com terríveis secas? Infelizmente, a maior parte da atmosfera do planeta, 97%, é composta por água dos mares e oceanos, que, por serem extremamente salgadas, são impróprias para consumo. Em alguns locais, pratica-se a dessalinização da água, mas esse processo é caro e pouco eficiente, sendo ainda muito pouco praticado. Da água restante do mundo, 71% dela estão em forma de gelo nas calotas polares. Como o processo de transporte dessas geleiras é caro e também pouco eficaz, quase não há atividades referentes ao abastecimento de localidades através do manuseio de icebergs. Os outros 29% restantes de água potável no mundo estão distribuídos em águas subterrâneas, 18%, rios e lagos, 7% e umidade do ar, 4%. Deixa eu ler essa outra parte aqui. Assim percebemos que o problema da água para o ser humano reside no fato de a sua maior parte não estar viável para consumo. Apesar disso, mesmo com o fato de a proporção de água potável disponível ser reduzida, ainda assim estamos falando de uma quantidade muito grande de água. No entanto, o seu mau uso vem reduzindo drasticamente a sua disponibilidade, seja pela péssima manutenção de rios, seja pela poluição. Outro fato agravante é a má distribuição dessa água potável pelo mundo. Algumas regiões do Oriente Médio e da África, por exemplo, apresentam uma significativa crise quanto ao abastecimento de água, o que agrava com a ausência de saneamento básico para boa parte da população. No caso do Brasil, há certo privilégio, pois somos o país que possui a maior disponibilidade de água potável, com cerca de 11% do total. Porém, trata-se de uma falsa abundância, pois também em nosso território essa água é mal distribuída. A sua maior parte encontra-se na região norte do país, zona menos habitada e com solos pouco agricultáveis. As regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste dividem a quantidade restante, e essa última é a que mais sofre com os problemas de escassez de água. Por esse motivo, além de se promover maior conscientização popular sobre o correto uso, o armazenamento e a preservação da água e as suas fontes naturais, é preciso também a realização de políticas públicas para garantir o seu acesso por toda a população, com ações de democratização estrutural, como o saneamento básico. Então, nós observamos aqui a distribuição da água do mundo. A gente observa assim, lembra, né, a quantidade de água que existe no mundo é muita, não é? E eu estou no capítulo 8 da atividade suplementar, página 21, ok? Página 21, capítulo 8, atividade suplementar. Então, se nós pararmos para ver, o nosso planeta ele é composto de mais água do que terra, na realidade, só que água salgada. Mas
E o restante de água que existe está sendo mal distribuída e mal utilizada também. Os rios que nós temos, os assoreamentos que estão fazendo devido à agricultura, muitos, né, devido à agricultura, têm desmatado próximos às nascentes, têm plantado ali, então tem acabado com os rios, tem secado alguns rios, né? E precisa de uma conscientização. Uma conscientização é o que mais precisa aqui para as pessoas. E o pouco que nós fazemos é o que eu vejo assim, é onde nós podemos contribuir. Ah, mas só eu gastar um pouquinho de água ali, enquanto eu vou escovar os dentes, eu deixo a torneira aberta, né? Você ficar meia hora tomando banho com o chuveiro ligado, e então tudo isso dali são coisas que nós podemos ajudar, né? Ah, mas se você pensa dessa forma, e já pensou se a população inteira pensa dessa forma? Ah, mas é só eu, não é, que eu vou fazer isso? Não tem problema. E sabemos que daqui a uns tempos a água será mais preciosa ainda, né? Porque pelo que nós estamos vendo ali, o futuro não é tão bom quanto a gente imagina em relação à água, correto? Então ali a questão número 1, só lembrando ali, vocês reflitam naquilo que vocês fazem, o tempo que vocês tomam banho, né, quantidade, o tempo que vocês ficam com o chuveiro ligado, então tudo isso é, é bom vocês repensarem. Primeira questão, o texto didático é um gênero textual que objetiva ensinar algum conteúdo específico de modo pedagógico. Sua construção é realizada conceitualmente, com foco na compreensão do interlocutor. É o caso do texto que você acabou de ler. Qual é o assunto exposto? Qual é o assunto exposto no texto em questão? Então, ali, se vocês observarem, o assunto que é exposto no texto em questão é a distribuição da água no mundo, correto? A distribuição da água no mundo. A letra B, depois eu posso disponibilizar o gabarito para vocês, fiquem tranquilos, ok? Você utiliza livros didáticos das diversas áreas de conhecimento, língua portuguesa, matemática, ciências, geografia, história, entre outras. Com a ajuda de um dicionário, explique o uso do adjetivo didático para qualificar o substantivo livros. Então, didático é o livro destinado a instruir, a ensinar. Isso é o livro didático, correto? A letra C. Dado o teor didático do texto, o autor fundamenta os conceitos e as informações na pesquisa científica. Em que área da ciência ele buscou as informações? De acordo com esse texto aqui, é na área da geografia, correto? Então, ali em que área da ciência ele buscou essas informações? Na geografia, correto? E a letra D, que público, ou seja, que interlocutor tem interesse em ler esse tipo de texto? Quem pode ler esse tipo de texto? Nós, né? Vocês, estudantes, vamos suponhar que sejam nós, né? Assim, os estudantes e outros públicos que estejam interessados neste assunto. Principalmente vocês que são estudantes e estão com esse livro estudando, correto? Então, são vocês estudantes ou outros públicos que estejam interessados neste assunto, correto? Vamos para a próxima página. Agora, página 22 da atividade suplementar, exercício número 2. Um texto didático é estruturado de maneira que todos os leitores cheguem à mesma conclusão, por isso é considerado um texto informativo. Considerando essas informações e o texto lido, assinale os itens que definem as características desse gênero.
ok? Texto informativo, a característica do texto informativo. Ok, sem problemas. Então, ali, se você observar, a letra A, objetividade e impessoalidade? Sim, é uma das características de um texto informativo. Tem caráter narrativo? Não, não tem caráter narrativo, é de informação. Linguagem acessível ao nível de conhecimento do leitor? Sim, linguagem acessível ao nível de conhecimento do leitor. Tem caráter informativo pautado em conhecimentos científicos? Com certeza, não é? Então, aqui a letra A letra C e a letra D são os itens que caracterizam o texto informativo. A, C e D. Agora aqui é número 3, uma das características principais do texto didático é a informação. Em que parte do texto o autor antecipa para o leitor o assunto geral a ser tratado? Isso está no primeiro parágrafo. É através do primeiro parágrafo que você, que o autor do texto, né, antecipa o assunto que será tratado, no primeiro parágrafo, correto? Agora aqui a letra B. Que recurso foi utilizado pelo autor ao fazer essa antecipação? Ele usou perguntas retóricas para fazer a antecipação dos assuntos, né? Ele usou perguntas retóricas. Então, o que seria pergunta retórica? Ele mesmo faz a pergunta, ele mesmo responde, correto? Então, ali o autor ele empregou de perguntas retóricas para fazer a antecipação dos assuntos. A letra C. Com base na sua resposta ao item anterior, identifique os assuntos a serem discorridos pelo autor. Então, os assuntos a serem discorridos ali, o autor antecipa que vai tratar da distribuição da água no planeta, dos lugares onde há mais e menos água, do tipo de água predominante e das causas de tanto morrerem de sede e sofrerem com terríveis secas, apesar de haver tanta água no mundo, correto? Agora, aqui no exercício número 4. De acordo com o quarto parágrafo, quais fatores ligados à ação humana vêm reduzindo a disponibilidade da água potável? De acordo com o quarto parágrafo, o que vem fatores, né, ligados às ações do homem ali, ele vem reduzindo essa disponibilidade de água potável. Então, ali, de acordo com o quarto parágrafo, fala do mau uso, né, da água. Então, vem reduzindo, devido ao mau uso da água, vem reduzindo drasticamente a sua disponibilidade, seja pela péssima manutenção dos rios, né, o assoreamento dos rios, péssima manutenção dos rios, ou também pela poluição. Então, tudo isso é marcado, é falado ali nesse quarto parágrafo. Pela péssima manutenção dos rios ou pela poluição. Agora ali no exercício número 5. Releia o trecho a seguir e responda ao que se pede. Por esse motivo, além de se promover maior conscientização popular sobre o correto uso, o armazenamento e a preservação da água e das suas fontes naturais, é preciso também a realização de políticas públicas para garantir o seu acesso por toda a população com ações de democratização estrutural, como o saneamento básico. A letra A está pedindo para circular todas as preposições e locuções prepositivas que estão presentes aqui nesse texto. Lembrando ali que preposição e locução prepositiva são palavras que ligam outras palavras entre si dentro do texto. Lembrando ali alguns exemplos de preposição: a, ante, após, até, com, contra, certo? São alguns exemplos de preposição. Então, aqui nós temos, além de, é uma locução prepositiva,
podem circular aqui, além de, essas nós podemos fazer juntos, no exercício 5, além de, sobre, aqui temos também, sobre o armazenamento e da água. Aqui o da, temos a preposição de mais o artigo a, da água. Então, aqui o da, podem circular. De, aqui temos uma preposição. De, é preciso também a realização de, aqui repete, né, a preposição de novamente. Para, que nós temos outra preposição, para garantir o seu... Por, aqui nós temos outra preposição, por toda a população, com, aqui também temos outra preposição. Então, repetindo ali, nós temos além de, né, que nós temos ali repetido, sobre, da, de, aparece mais 2 vezes, para, por e com, correto? São as preposições que aparecem aqui dentro desse texto. Só um minutinho, se você puder escrever ali, eu sei que você está levantando a mão. Você pode escrever para mim ali no bate-papo sem problemas, que eu já olho. Enquanto você escreve ali, eu vou ler aqui a letra B. Classifique as preposições em essenciais ou acidentais. Tem mais, sim, tem mais um D. O D está repetido ali várias vezes, correto? Então, onde ele estiver repetido, você pode circular. Se eu pulei algum, né, me perdoem ali, mas vocês podem ir colocando. Muito bem, bom, bem lembrado. Temos aqui esse D, né? Isso. Ótimo. Então, ali a letra B, classifique as preposições em essenciais ou acidentais. Todas essas que temos aqui são preposições essenciais, correto? Elas são essenciais porque, se você for pesquisar, todas elas, a classe gramatical dela que vai aparecer são preposições. As acidentais são aquelas que elas têm uma classe gramatical e dentro do contexto ela pode funcionar como preposição, correto? Então, aqui nesse contexto, todas elas são essenciais. Agora vamos ao exercício número 6. Aponte que relações de significados as preposições desempenham nas frases a seguir. Há uma livraria após a avenida. Aqui eu tenho a preposição após. Então, aqui ela está indicando lugar. Podem escrever ali que ela indica lugar. Circulem aqui, aponte, né, o significado e vamos circular também, certo? Grifem após está indicando lugar, uma livraria após a avenida, correto? Agora vamos aqui para a outra página. Viajei de trem pela cidade. Aqui nós temos o de. Pela também é uma preposição, per mais o, per mais a, né? Fica a preposição pela. Mas essa preposição aqui, ela está indicando meio. Viajei de trem. Então, o meio pela qual eu utilizei para viajar. Então, esse D aqui está indicando meio, correto? A letra C, envio por e-mail os dados necessários. Por, essa preposição também, ela está indicando o meio pela qual a pessoa vai estar enviando os dados necessários ali, correto? Agora aqui a letra D. Chegou sem avisar. Sem está indicando modo, correto? Então, circulem essa preposição aqui, ela está indicando modo.
E a letra E, viva com seus amigos. Com é a preposição, está indicando companhia, correto? Com indica companhia. Agora aqui, o trecho a seguir será explorado nas questões 7 e 8. Outro fato agravante é a má distribuição dessa água potável pelo mundo. Algumas regiões do Oriente Médio e da África, por exemplo, apresentam uma significativa crise quanto ao abastecimento de água, o que se agrava com a ausência de saneamento básico para boa parte da população. Aqui na número 7 temos em dá, me perdoe. Em dá, ocorre a chamada contração da preposição mais artigo. Assim se dá esse processo. O que é a contração? Tem a preposição de mais o artigo a, quando elas se juntam, perde a letrinha aqui e formam a palavrinha dá. Então, nós dizemos que aqui há a contração da preposição de com o artigo a, correto? Identifique no trecho anterior outros exemplos em que ocorrem contrações. Então, se você observar ali, nós temos dessa, aqui nós temos a preposição de, mais o pronome essa, então pode escrever aqui, dessa, pelo. Também nós temos uma outra preposição, a contração de preposição, per mais o, certo? A preposição per mais o artigo o, pelo. Algumas do, aqui também temos outra, contração da preposição de mais o artigo o, correto? Aqui já temos ela representada aqui na explicação da... aqui não temos contração, aqui temos uma combinação e somente essa aqui repete a contração da preposição de mais o artigo a. Correto, gente? Então, ali vocês vão copiar dessa, pelo e do. Agora, vamos aqui ao exercício número 8. Além do processo de contração, a formação de preposição pode ocorrer por combinação. Explique como acontece esse processo e, em seguida, identifique um exemplo no trecho anterior. O processo de combinação é quando você coloca, né, quando você vai juntar uma preposição mais um artigo e apenas junta um ao outro, como está nesse exemplo aqui. Ao juntar a preposição a mais o artigo o, não houve perda de letras aqui, então por isso nós dizemos que aqui há uma combinação da preposição a mais o artigo o, correto? Então ali a combinação, o processo dela, né, ocorre com a união de uma preposição com um outro vocábulo, pode ser um artigo ou pode ser um pronome, correto? Aqui no texto é essa daqui, ao. Correto? Agora ali o exercício número 9. Complete as frases usando os verbos indicados nestes tempos do modo subjuntivo. No presente, é preciso que você faça seu trabalho no prazo. Faça com C cedilha, como nós vamos completar aqui no presente do modo subjuntivo. E a letra B, o verbo ir, é necessário que ele dê. Desculpa, aqui é o verbo ir. É necessário que ele vá, certo? Acento agudo no A. É necessário que ele vá até a secretaria. E a letra C, o verbo apresentar. É possível que nós apresentemos o seminário em grupo. Apresentemos, correto? Aí nós vamos para a próxima página. Eu acho que não vai dar tempo de corrigir tudo, mas não tem problema. Eu envio depois o gabarito. Aqui na letra D, foi preciso que ele chamasse, com 2 S's, a atenção do colega para poder falar. Chamasse. A letra E, foi necessário que eles tivessem, verbo ter, tivessem, também com 2 S's, muita paciência e persistência. Aqui o verbo cumprir, foi possível a vocês que cumprissem
com 2 S's também, cumprissem o que foi solicitado por causa da colaboração entre os alunos do grupo. Agora aqui com o futuro. No futuro ali, quando você entender, me explica. Aqui você vai copiar da mesma forma. Quando nós estivermos prontos, avisaremos. Quando nós estivermos prontos, avisaremos. Agora aqui a letra I. Se elas não sorrirem, desista da brincadeira, certo? Agora aqui no exercício número 10, escreva uma frase usando um verbo no presente do modo subjuntivo. Vocês vão escrever uma frase usando um verbo no pretérito imperfeito do modo subjuntivo e aqui na letra C usando um verbo no futuro do modo subjuntivo, correto? Então aqui é uma resposta pessoal, vocês vão pensar numa oração em que os verbos estejam no presente, pretérito imperfeito e futuro do subjuntivo. Agora aqui no exercício número 11, eu vou pular para essa parte aqui, porque senão não vai dar tempo. Flexionando os verbos entre parênteses do modo subjuntivo, complete as frases de forma a deixá-los gramaticalmente adequada. O verbo chamar. Muitas pessoas, sabendo da maior parte da composição do nosso planeta, gostariam que ele se chamasse água e não terra. O outro, o verbo ser, mesmo que a terra seja composta de 70% da água, sofremos com a escassez. E a número 3, aqui com o verbo fizer. Quando todos fizerem a sua parte, teremos água potável em abundância no planeta. E aqui o exercício na letra B. Nas frases acima, quais foram os tempos verbais utilizados nos trechos 1, 2 e 3, respectivamente? 1 foi o pretérito imperfeito, 2 foi o presente e 3 foi o futuro. Correto, gente? Aí termina aqui o capítulo 8 da atividade suplementar de vocês e nós corrigimos os restantes que ainda falta para corrigir da atividade suplementar no próximo capítulo. Correto, gente? Ótimo, então, vamos lá. Agora eu vou deixar vocês falarem alguma coisa e conversarmos um pouquinho, ok?